Franklin Lopes Marques, em 2 de novembro de 1919, em Coimbra, cidade de Coimbra, em Portugal. É um lugarzinho assim a 10 quilómetros de Coimbra. João Lopes e Maria do Nascimento Marques. Eles trabalhavam na lavoura. Eram agricultores. Eu vivi nessa aldeia, claro, até 39. Em 39 eu vim aqui para o Brasil e depois voltei para Portugal em 46, depois da guerra. Eu tenho 4 irmãos. Eu sou o mais velho, os outros são tão mais novos. Formação religiosa não, eu não tenho. Eu sou católico, mas não sou, como é que se diz, praticante, não. Toda a família era católica. Aos domingos, geralmente a gente ia à missa. Plantavam tudo, plantavam milho, trigo, batata, enfim, tudo isso. Eles colhiam para o sustento da família e alguma coisa que sobrava, então eu vendiam. Cheguei a trabalhar com eles lá. Mais na plantação. O comércio, quem vendia era o meu falecido pai, quando sobrava ele vendia. Na aldeia é quase igual a uma família, não é? É uma aldeia perto da cidade, mas naquele tempo havia pouca condução, então quase ninguém se deslocava, vamos dizer. Se deslocavam, a gente juntava assim um grupo e se deslocava por outra aldeia, para a cidade. Enfim, tínhamos aquela convivência. Principalmente, assim, fins de semana, a gente andava naqueles bailes por lá, era assim. Bom, as melhores brincadeiras é que a aldeia é à beira de um rio, do rio Mondego, então a gente no verão fazia muitas brincadeiras lá no rio, íamos pescar, ia fazer piqueniques, enfim. E como eu já disse, assim nos fins de semana a gente ia atrás das raparigas, lá para os bailes. Eu vim ao Brasil a primeira vez porque o meu falecido pai já tinha estado aqui. E naquele tempo lá empregos era difícil. Então ele mesmo me aconselhou a eu vir. Eu tinha aqui família, tinha aqui um tio e tinha um primo muito bem estabelecido na Rua do Acre com armazém de secos e molhados, chamavam naquele tempo, não é? Então eu vim para aqui. Em 39, no começo da guerra. Olha, foi em 39, eu sei que eu vi no navio italiano e ele já foi interceptado no Atlântico, no meio do Atlântico, pelo submarino francês. Mas foi tudo bem? Tudo bem, eles fiscalizaram e era 9 dias. De lá, sim, vim sozinho. Esse meu primo estava me esperando lá no Cais do Porto e me levou. Eu fui morar em casa dele os primeiros dias e fui trabalhar com ele. Depois, lá no armazém não havia assim muito trabalho para mim também. E esse meu tio que tinha uma chácara muito grande em Jacarepaguá e tinha um sócio e tinha vários empregados. Aí ele combinou lá com o meu primo e me levou para lá e como ele tinha um empregado que trabalhava nas feiras a vender as mercadorias e ele não sei por que razão, ele não confiava muito nele, pronto. Então me levou para lá e botou-me a trabalhar, a vender as mercadorias junto com ele nas feiras. E fiquei com ele até de 39 a 46 eu retornei a Portugal. Eu vendia tudo, vendia batata doce, vendia alfaces, vendia couves, vendia todas as frutas, todas as verduras e legumes.
Eu era bom vendedor porque eu era um rapazinho, vamos dizer assim, com 20 e poucos anos, com 20 anos, não é? E era bem parecido, então as garotas gostavam muito de mim. Era Copacabana, Praça José de Alencar, Leblon, Praça São Espena, Botafogo, cada dia era num bairro. Eu voltei para Portugal porque, não sei, pronto, nasci lá e gostava de... O meu pai não, o meu pai já era falecido, mas tinha a minha mãe, tinha aquela gente toda, eu gostei de ir para lá. Fui lá e casei lá. Casei em Portugal e do casamento, do primeiro casamento aí em Orlando. Depois fiquei viúvo, vim para aqui, fiquei viúvo e depois casei com a mulher atual e o fruto está lá naquela mesa. Lá eu fui motorista e tive um caminhão, fui motorista de caminhão. Transportava tudo, eu cheguei a ir até a Paris. Conheci essa primeira mulher, é uma aldeiazinha a 5 quilómetros distante. Então, como eu já disse que a gente costumava ir para aqueles bailes nos fins de semana e eu conhecia num baile. Maria da Ressurreição Veiga. Eu não fui a propósito para casar. Não, sim, mas casou. Eu fui para visitar a família e, sei lá, pronto. E aconteceu que conheci aquela moça e namorámos e casámos. Voltei para o Brasil porque aquele conselho antigo do meu falecido pai, e eu também, que já tinha estado aqui, achei que aqui era um país de mais futuro do que Portugal. Havia mais campo para a gente trabalhar, para a gente escolher, enfim. Quando vinha, a segunda vez já tinha um filho, ficou lá. E ele ficou com a mãe, depois a mãe faleceu, ficou com os avós. Já vinha com a intenção de trabalhar de motorista aqui. Então, naquela altura, vê bem, agora vamos já entrar no campo de ônibus. Naquela altura, que a guerra tinha terminado em 46, mas todas as fábricas do mundo inteiro, que era de automóveis, enfim, tudo virou a material bélico, né, durante a guerra. Então havia deficiência de chassis para ônibus. Então o governo daqui, o governo do Estado, não sei se era o Estado ou se era a Prefeitura, já acho que era a Prefeitura. Então eles liberaram para que todo motorista profissional poderia ter uma lotação até 20 passageiros. E justamente quando eu vi que eu tinha a carteira de lá era ligeiros, pesados e serviço público de passageiros. Tinha de fazer esses 3 exames para poder dirigir um ônibus. Então, como eu tinha essa carteira, cheguei aqui, requeri o exame, aí apresentei os documentos de lá, não fiz exame nenhum. Eles deram-me logo a carteira dali. E esse meu primo, eu fui a ele, esse meu primo, que da primeira vez já me tinha atendido, eu vim a ele e digo assim, olha, eu vou comprar uma lotação, já troquei a carteira, vou comprar uma lotação. E eu já tinha ido ver já tinha ido em 2 lugares, juntamente com outro, Patrício, que era do ramo de automóveis, e já tinha visto as lotações. E eu preciso 100 mil, eu não sei o nome da moeda daquela altura, não me recordo. Precisava 100 mil reais, pronto, 100 mil, era o custo da lotação. Aí ele disse, eu no momento não tenho, mas a gente arranja. Aí foi no Banco Mercantil comigo, ele ficou de fiador, eu apanhei os 100 mil, fui comprar a lotação e fui trabalhar de Cascadura a Taquara. Faço. Era 20 centavos e mais uma porção de abaixadinhas, porque não podiam ir em pé.
Não, porque os fiscais viam e multavam. Aí ia tudo abaixadinho. Não, de princípio eu trabalhava sozinho, mas depois cansei. Aí botei o motorista começou logo a escangalhar o carro. Aí eu tirei de novo, aí fiquei de novo sozinho a trabalhar, mas eu não aguentei. Mas o negócio era muito bom naquela altura. Aí então comprei mais uma. Depois eu tinha aí dois irmãos, eu chamei os meus irmãos, já trabalhámos os três, já comprámos mais, chegámos a ter umas 50 lotações. Aí formámos uma empresa, Aviação Taquara. Devia ser que em Orlando, 53 ou 54, por aí. Em Jacarepaguá não tinha concorrência nenhuma. O transporte coletivo era feito por um bondezinho lá que ia de Cascadura à Freguesia e de Cascadura à Taquara. Mas, por exemplo, o bonde chegava no Largo do Tanque, se tinha um lá para a Freguesia, dali para lá era uma via única, era um trilho único. Então tinha de esperar que ele viesse para ir. E para Taquara a mesma coisa. Então só tinha o bonde. O primeiro transporte coletivo de passageiros em ônibus ou lotação foi eu que fiz. Primeiramente eu fiz Cascadura-Taquara. Depois a gente foi aumentando, fazíamos Cascadura-Taquara e Cascadura-Freguesia. Tinha muito passageiro. Tinha porque os passageiros do bonde, uma maioria passaram a viajar na lotação. Não era como hoje, mas já era bem habitado. Veio a lei que quem tinha lotações poderia transformar em ônibus. E foi isso que a gente fez. As lotações a gente substituiu por ônibus. Quando a gente vendeu para o Aníbal, hoje dono da Real, vendemos, acho que era tudo ônibus já, tinham 80 ou 90 ônibus. Acho que foi em 64, em 1900, não, peraí, 64 ou 65. Os lotações a gente vendeu e comprou ônibus novos. Comprámos Volvos, começámos a comprar Volvo, aqueles carrões grandes. Fazia Taquara, Castelo e Freguesia Castelo. A gente chegou a ter a Mercedes, primeiramente era a gasolina, aqueles Chevrolets, tivemos Volvos também. Tivemos os Mercedes. Os Mercedes eram muito bons. Era a diesel. Tínhamos uma garagem em Jacarepaguá. Que depois, hoje não, hoje está um estacionamento bem ali, quase no lado da Taquara. Tínhamos um galpão com tudo ali, conforme temos aqui, só em menos quantidade, é claro. Olha, eu não sei fazer mecânica. Agora, vamos dizer assim, eu gosto de quem saiba fazer e de quem saiba fazer a manutenção, porque eu gosto dos carros que não enguicem, que os carros andem limpinhos. O meu dilema sempre foi esse. Olha, a vida útil é como hoje, depende do trato que o carro tem, é claro. Mas já naquele tempo, depois dos 5 anos, o carro já, sabe como é que é, já faz só para ele se manter. Por isso, além de 5 anos, a gente já não tinha mais carros. Não. A gente ainda tem carros velhos, muito mais velhos, porque não podemos trocar por novos, porque senão já tínhamos trocado. É uma aldeia, lá não se chama lugarejo, é uma aldeia. É uma aldeia. Aqui a aldeia é dos índios, mas lá é de gente mesmo. É uma aldeia de uns 300 habitantes. A impressão é que era uma cidade grande,
Mas como eu também já tinha estado em Lisboa e no Porto, outras cidades grandes, Coimbra não. Coimbra é uma cidade pequena, uma cidade de uns 400 mil habitantes. 400 mil habitantes, é, por aí. É, é. Ah, mas, é claro, a gente quando entrou ali na Baía da Guanabara, no navio, que a gente vê assim, Copacabana, aquilo assim, aquilo dá para a gente admirar realmente, muito bonito. Aí cada um foi para o seu lado, cada um foi para o seu lado. Eu fiquei um ano sem fazer nada, fiquei descansando e depois, durante esse ano, depois desse ano, eu falei com os vendedores, olha, vê se me arranjas por aí uma empresa. E eles me apontaram a Jabu, a Autoviação Jabu, que tinha sido inaugurada no ano antes, e eu entrei em contato com o dono e comprei a Jabu, um ano depois. A linha era a linha 870, que ainda hoje existe, que era Bangu, Sepetiba. Foi quando eu vim para a Zona Oeste. Mostrar o seu primeiro ano lá na... O primeiro ônibus da Jabu. Não, quando comprei não era essa cor, não. Os novos que a gente botou é que já eram, é que foi dessa cor. A 870, olha lá, 870. Foi o primeiro ano da Jabu. É. A frota eram 16 ônibus. Quando a gente comprou, para melhorar o serviço era da tarifa, porque a tarifa está muito baixa, principalmente para as nossas linhas longas. Nós temos linhas aí que a gente opera que dão prejuízo. Se não tivesse outras que cobrissem, seria ruim. Então, eu acho que o que não está sendo bom hoje é a intranquilidade da permissão. É uma coisa que a gente está sempre... Será que vai durar muito? Será que vai durar pouco? Então, a gente está a investir está sempre com medo. Essa é uma delas. E a outra é as tarifas que estão mal calculadas. Pronto. Devia haver... essa tarifa única é muito boa, mas para linhas curtas. Agora, linhas longas não está boa. Tinha de ser modificado. Sempre foi, continua a mesma coisa. Os itinerários, a gente sempre, na operação, a gente vê onde há mais necessidade de ter a linha, de passar com o itinerário, a gente pede. E as autoridades vêm conferir se realmente é necessário ou não. E dão de acordo também com a concorrência. Se eu peço pelo itinerário onde já existe o itinerário de outra linha que é de outra empresa, que eu vou interferir naqueles passageiros, eu acho que não deve ser realmente porque eu vou tirar os passageiros da outra empresa e vai abolir com o rendimento da empresa dele, não é verdade? Então isso sempre foi assim e tem continuado e está continuando. Não há diferença. Quando foi o Campeonato do Mundo de 1950, que foi disputado aqui no Brasil, e o último jogo foi entre o Brasil e o Uruguai no Maracanã. Então eu fazia a linha de Cascadura-Taquara. Eu me lembro muito bem que o Brasil era o favorito até ali e jogou, dizem que jogou muito bem, que eu não assisti ao jogo. E quando lá o Uruguai botou aquele gol que ele ganhou, o pessoal, quando voltou do Maracanã para casa, vinha tudo a chorar. É isso que ele quer dizer. Eu me lembro disso.
Eu estava dirigindo, todo mundo chorando. Essa marcou muito. E bem, no tempo que eu tinha a lotação, era lá em Jacarapaguá, havia o trilho do bonde. E ali no Largo do Tanque, eles para tirar os dormentes, para tirar os dormentes, eu não sei o que é que foi. Então, eles fizeram uma vala grande de uns 5 metros ou 6 metros para consertar os trilhos, mas era fundo. Então eles, de noite, eles botavam um tambor em cada ponta com um fogareiro grande. E eu passava ali todo dia sabia que aquilo existia. Mas a lotação era um Chevrolet, onde o rodado da frente e os 2 pneus de trás de dentro davam direitinho em cima do trilho do bonde. Então, por exemplo, aquilo era paralelepípedo, calçamento, mas tinha o trilho do bonde. Você entrava com a lotação ali, você podia tirar a mão do volante, que ele ia em cima do trilho. Então, um belo dia de noite, estava lá o buraco, o trilho, o buraco daqui, dali e o trilho aqui, durante uns 5 ou 6 metros. E ou tiraram ou não botaram o tambor lá, os 2 tambores com coisa, e eu vinha distraído. Conforme vinha, eu passei por aquele precipício em cima da linha do bonde, como se fosse o bonde. Quando eu cheguei, quando eu passei, fiquei de tal maneira, cheguei em Cascadura, larguei os passageiros, não tive mais condições de dirigir.